Então, vamos lá, meninas. Então, eu comecei a gravar essa aula. A gente vai falar hoje sobre lutos. Esse novo ciclo é sobre lutos e a gente vai falar hoje sobre um luto pós-trauma. E que esses traumas estão muito ligados a coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, reações que a gente tem ao longo da nossa vida, de traumas que a gente sofreu que nem mesmo sabe que aquilo foi um trauma, né? Traumas que a gente se submeteu e nem sabe que aquilo foi um trauma. Então, tá tudo interligado, né? Então, a gente vai falar sobre esse trauma. E aí, eu queria falar para vocês o seguinte, extremamente importante. Não é opcional, tá? É obrigatório. Vamos lá. Vamos direto ao ponto. Não é opcional, é obrigatório. A gente vai usar muito esse livro aqui, ó. Você pode curar seu coração, da Louise Hay. A capa dele é branca mesmo, tá? Então, por isso que tá assim. Você pode curar seu coração. Ele é baratinho, então eu já sugiro que vocês peçam, comprem, porque a gente vai usar bastante ele. Ele é bem importante. Então, depois eu vou mandar no grupo para vocês e hoje mesmo a gente já vai... eu dei uma semana aí para vocês comprarem, vamos dizer assim. Porque aí a gente já vai trabalhar parte da leitura dele na próxima... No nosso próximo encontro, a gente já vai trabalhar uma parte da leitura dele, tá? Um capítulo inteiro a gente vai trabalhar, então vai ser bem intenso mesmo, tá bom? Então, esse livro aqui, só para vocês saberem, é da Louise Hay, com David Kessler, é assim que se fala, acho. E esse cara, ele é especialista em luto. Então, eles escreveram relacionando emoções e luto, tá? E aqui eles vão abordar vários tipos de luto, tá? A gente vai trabalhar alguns deles, não foi só nessa obra que eu me baseei, tem um outro livro também, mas esse daqui a gente não vai ler, eu só vou trazer para vocês a título de conhecimento. Esse eu não tenho físico, eu só tenho no tablet, eu vou mostrar para vocês aqui a capa dele. A autora chama-se Elizabeth Kubler-Ross. Então, ele já é um pouco mais intenso, vamos dizer assim. Esse livro aqui, ele trabalha de uma forma leve, esse da Louise Hay que eu falei para vocês. Esse daqui não. Esse daqui já é um pouco dark. Ó, a capa dele é assim, ó. Uma cadeira só, chão vermelho. O nome do livro é Sobre a Morte e o Morrer. Então, ele é um pouco mais intenso. Então, tem coisas desse livro aqui também, mas eu recomendo só se realmente for uma coisa, algum ponto específico que você precisar aprofundar, mas ele é bem intenso. Esse daqui dá conta tranquilo, porque a gente vai trabalhar, tá bom? Isso, e dá e sobra de informação, tá? Então, aí vou passar também uma série para vocês, que chama Move to Heaven, que é sobre luto também. É uma série coreana, que vai trabalhar essa questão do luto. Por que eu estou trazendo vários materiais com relação ao luto? Porque vocês vão ver que o luto, basicamente, está na nossa vida todos os dias e a gente não sabe. Acho que foi com a Dé que eu comentei que o tema desse ciclo de meditação veio para mim quando eu estava escrevendo o ciclo do medo. Então, está muito relacionado, né?
Então, veio praticamente inteiro quando eu estava fazendo do ciclo do medo. Então, realmente está muito, muito, muito relacionado, tá bom? Então, basicamente o que a gente vai olhar é assim, ó. Vou trazer algumas questões, depois eu mando algumas coisas lá no grupo para vocês, porque realmente o assunto é bem profundo. E eu acho que a gente deve se aprofundar mesmo, que isso aqui muda completamente a nossa vida. Em qual sentido? No sentido de olhar para esses traumas e entender o que eu passo, que é o que a gente vai trabalhar hoje especificamente, né? Esse luto com relação pós-trauma. Vamos definir assim, luto pós-trauma. E entender a raiz do que é o trauma, porque às vezes eu passo por um trauma e não sei que aquilo é um trauma. Só que a partir dali eu vou reagir completamente diferente na minha vida por causa daquilo que aconteceu. Mas eu não sei que eu ajo me defendendo daquilo que aconteceu, entendeu? Então isso é um trauma. Então, basicamente tem dois tipos de trauma. O trauma que é simples, eu tenho trauma de tal coisa da infância, tem trauma não sei o quê. Muitas vezes a gente chama de trauma e nem é. Mas é algo que mudou a forma com que eu me comportava com relação, né, a como eu era antes. Então, tá. Tem essa questão desse trauma simples. E tem o trauma complexo, que é o que eu não sei que é um trauma. Então, alguma coisa aconteceu, e aí, o que que eu tenho que olhar para o trauma? Não, qual que é a mensagem que aquele trauma deixou em mim? E é isso que vai caracterizar, é assim que eu vou conseguir separar o que é trauma e o que não é, entendeu? Então, por exemplo, um trauma, é que eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, tá, gente? Então, eu tô lendo esse daqui maravilhoso, né, da maternidade. Maternidade e encontro com a própria sombra. Essa autora também é maravilhosa, Laura Goodman. Apesar de não ter relação com o tema, o livro inteiro aborda trauma, certo? Não tem relação com luto, mas com trauma, sim. E aí, o que que ela traz aqui? Um trauma muito comum, por exemplo, da violência que as mulheres sofrem quando vão ter os seus filhos, certo? E o que acontece? Aí fala que tem depressão pós-parto, por exemplo. Só que, na verdade, não tem relação com o receber a criança, esse trauma. Tem relação aos maus tratos que ela recebeu durante o trabalho de parto e que ela não sabe que é um maltrato. Não pode gritar, não pode isso, não pode aquilo. Vai logo, né? Todas as palavras que são ditas durante esse processo. E aí o que acontece? Por que que as mulheres acham isso normal? Porque ela vai conversar com outra, a outra também passou pela mesma coisa, a outra mesma coisa, a outra mesma coisa, a outra mesma coisa. Então, como é que eu sei se aquilo é normal ou não? Como é que eu julgo se é normal? Bom, se todo mundo passa pela mesma coisa, então é normal. Se eu reclamar, eu sou fraca, entendeu? Então, é assim que a gente se julga no nosso dia a dia. Por exemplo, é normal na sociedade todo mundo ter medo, certo? Faz de conta, né? Todo mundo tem medo. Só que não é aceito pela sociedade, certo? Então, como ninguém aceita, se eu aceitar o meu medo, eu tô fora daquilo que é normal. Então, qual é o normal? É eu não ter medo, ou fingir que não tenho medo, entendeu? Então, qual é o normal? Eu aceitar que maus tratos contra a mulher no trabalho de parto é normal. Porque eu converso com outras pessoas, todo mundo passou por isso, então eu devo saber que é normal. Só que, o que acontece? Qual que é a diferença? Por que que eu sei que é um trauma? Porque a partir dali eu vou me defender completamente. Eu vou reagir de outra forma completamente diferente. Eu vou paralisar minha vida naquele aspecto, ou antes eu agia assim, agora eu ajo assado, por causa daquele evento, certo? Então, vai trazendo na cabeça de vocês eventos que, bom, você agia de uma determinada forma,
Ah, e depois daquele dia que eu fui não sei aonde, nossa, eu comecei completamente diferente, eu acho. Agora eu sou assim. Mas não é porque você realmente quer, é porque você não consegue agir de outro jeito, entendeu? Então, vai trazendo para memória. Ó, trauma não é o evento externo, mas como eu reajo a esse evento externo. Porque o mesmo evento pode promover consequências negativas em uma pessoa e passar despercebido por outra. Em resumo, trauma é a resposta emocional diante desse determinado evento. Foi assim que eu meio que resumi tudo que eu acessei referente a isso, certo? Então, uma coisa importante, e daí eu acho que eu não anotei o autor aqui, mas depois eu passo para vocês. É um cara, um neurocientista especialista em trauma. Ele fala o seguinte, que o trauma, a gente pensa que o trauma está restrito a algo mental. Então, eu vou reagir dessa forma porque aconteceu tal coisa e eu me traumatizei e agora eu reajo dessa forma. Mas não, a gente traz para o corpo físico. A gente só considera trauma, por exemplo, sei lá, um acidente de carro, de bicicleta, de avião, de moto, qualquer coisa, aí se falar é um trauma, que foi do físico para o emocional. Só que os traumas que são do emocional para o físico, aquilo que, sei lá, tem pessoas têm. Eu tinha, por exemplo, quando era adolescente, uma coceira que se movimenta de lugar, certo? Por quê? Aquilo acontecia quando eu estava submetida a estresse. É uma reação pós-trauma, certo? E aquilo mudava meu comportamento, a minha vida, como eu reagia com relação às coisas, enfim. Então, tá ligado a isso. Então, importante. Isso daqui eu escrevi, eu vou ler para vocês, porque é importante. Sintomas de trauma. Algum evento anterior, então veja, já vai trazendo para a mente, é assim, ó, não tentar acessar, se abra para acessar, certo? Lembra das cartas, se abra para acessar. Sintomas de trauma. Algum evento anterior que faz com que você reaja de maneira defensiva. Então, aconteceu alguma coisa e a partir dali você só reage na defensiva com relação a determinado assunto. Com medo de ser mais, medo do futuro. Quando a gente evita lugares, pessoas, situações, mesmo sem saber o porquê. Ai, nossa, eu não gosto de ir em tal lugar. Então, observa, isso é um sintoma. Observe e analisa se não tem um trauma por trás aí para você não olhar, não querer lidar com esses lugares, essas pessoas, enfim. Pensamentos e memórias recorrentes que geram medo, seja qual for. Então, assim, sabe aquele pensamento recorrente? Tipo, ai, nossa, sei lá, medo de alguma coisa. Medo de andar de ônibus, ou medo de ser assaltada. E aí fica vindo na sua cabeça toda hora. Você nunca foi assaltada. Só que você tem medo de ser assaltada. Isso pode estar relacionado a outro trauma, que não ao assalto, mas, por exemplo, talvez você foi abordada de uma determinada forma que te assustou e você se traumatizou. E a partir dali, tudo que for essa abordagem de surpresa, você reage dessa forma diferente do que você agia antes, certo? Aquilo que altera suas rotinas e limita as suas atividades. Então, vamos trazer esse exemplo aí do medo do assalto. Então, você vai sair menos, você vai alterar totalmente a sua rotina. Se você achar que essa rua é perigosa, você vai passar pela rua de cima. Uma coisa sem fundamento, você nunca foi assaltado, mas é assim que você... E um sintoma fundamental, quando você se sente sem saída. Quando você fica olhando para uma situação e você fica na paranoia, sem saída, não consigo, você não vê a saída para aquilo, você está nitidamente reagindo a um trauma anterior. Isso é uma defesa, é um sintoma que você está se defendendo de um trauma anterior, certo? Então, a gente tem que olhar para esse trauma, destrinchar. Então, não adianta procurar a saída. Eu tenho que olhar para trás e refazer o caminho e encontrar por que que eu estou me bloqueando nesse caminho, né? O que está bloqueando para que eu enxergue a saída? É isso.
certo? Então, acho que, bom, baseado nos ciclos anteriores, vocês devem ter papel e caneta aí, né? Ou papel e lápis, alguma coisa? Tem? Não? Tá bom. Então, eu vou pedir para vocês pegarem, por favor. Se vocês quiserem, já podem até, tipo, deixar um específico para isso, sabe? Por exemplo, um caderno específico. Que aí você se observa através de todos os ciclos, né? E se você precisar trabalhar uma coisa específica, por exemplo, a gente vai fazer uma meditação relacionada ao trauma. Se você identifica, através das perguntas corretas, qual é o trauma, aliás, que tem um trauma, que existe um trauma, o que você faz? Você vai lá e faz aquela meditação de trauma de novo. Então, vocês criam as próprias ferramentas para esse trabalho interior, entendeu? Então, eu sugiro que vocês tenham um material específico para olhar isso, que ajuda bastante, tá? Então, tá. Então, eu vou pedir que vocês respondam, por favor. Diante de tudo que a gente discutiu, primeira coisa, pense em situações que se enquadram dentro desse comportamento. Quando eu estava falando com vocês, os sintomas, o que é trauma, etc., e tudo isso que eu compartilhei com vocês até agora, quando a gente estava falando sobre isso, várias situações de trauma foram vindo na cabeça, porque a gente está com a mente aberta, só receptiva, só olhando, certo? Não estou julgando nada, só estou acessando as informações. Então, pense nessas situações, mesmo que pareça que não faz sentido nesse momento. Pensa nessas situações e traz para você agora na sua mente. Tá. O que você faz agora? Pense em uma situação específica dessas que veio para você. Pensa em uma situação específica e lista como você se sente e como você reage de acordo com situações que você considera similar. Pega um trauma aí. Por exemplo, eu vou trazer de novo esse exemplo que eu trouxe aí do trauma de ser assaltado. Então, você nunca foi assaltado, só que você tomou um susto. E aí isso causou um trauma em você. Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar, então, digamos que tenha sido essa situação que veio na minha cabeça. Então, tá aqui, veio na minha cabeça essa situação. E eu vou listar como eu me senti. Ah, eu me senti com medo. Para resumir, eu vou trazer uma emoção só, mas vem várias. Ah, eu me senti com medo. Ok, identifiquei. Identifiquei qual é a emoção. Isso é extremamente importante. Qual é a emoção envolvida? Medo, tá. Identifiquei e senti medo. Beleza. E aí o próximo passo é situações similares eu vou identificar. Bom, eu identifico que eu tenho medo de ser assaltada, eu identifico quando toca o telefone de madrugada, todas essas situações de informação repentina, eu ajo da mesma forma, entendeu? Então você vai relacionar. Escolhe apenas uma situação. E depois você pode repetir o processo com outras. Escolhe uma situação. Qual é a emoção que você sente? E tenta relacionar com outros comportamentos que você tem da mesma forma. Mais um minutinho. Vocês vão ver que isso vai abrir caminhos para vocês destrincharem e fazer um trabalho profundo
de autoconhecimento. Certo? E agora, olha para essa situação problema que você encontrou aí e pergunta para você mesmo, qual é o gatilho? O que te leva a agir dessa forma? Só se abre para ouvir. Não precisa ter a certeza. Depois você vai ainda ao longo da semana trabalhar em cima desse assunto, que a gente vai trabalhar bastante. Nesse ciclo, a gente vai trabalhar bastante. Certo? Agora que vocês acessaram essa situação específica, então agora a gente vai levar essa informação para a meditação. Então, eu vou começar uma nova gravação, porque aí, se vocês quiserem acessar a sua meditação depois, facilita. Então,